Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mundo da Anestesia, primeiro podcast de anestesia do Brasil. Dessa vez eu vou iniciar uma série de episódios sobre Portugal, a vida da anestesia lá em Portugal, porque recentemente, para quem não sabe, eu fiquei um mês em Portugal visitando vários serviços lá. Também fui para lá dar um curso de simulação em anestesia pediátrica com alguns colegas portugueses, anestesistas pediátricos, e também fui convidado para dar uma palestra para um evento super bacana dos internos de anestesia de Portugal. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E também eu estou aqui com o Gabriel R3 da USP de Ribeirão, que também passou um mês, exatamente na mesma época que eu, lá em Portugal, também frequentou esses eventos que eu comentei, também fez um estágio lá no Hospital de Braga. E ele está aqui para falar também um pouco dessa experiência maravilhosa que a gente teve. E temos uma convidada diretamente de Portugal, que é a Inês. Ela é R5, né, interna do 5º ano de residência lá em Portugal, está quase acabando, doido para acabar, pelo que eu andei conversando com ela. E ela está aqui também para falar um pouco como é a vida do residente, do interno lá em Portugal. Existem umas diferenças entre a residência no Brasil e em Portugal. Na verdade, são várias diferenças que a gente vai estar aqui comentando. Então, para começar, a gente podia apresentar, né, os dois convidados. Então, Gabriel, fala um pouquinho, em um minuto aí sobre você e sobre a experiência sua em Portugal. A gente vai deixar mais tempo para você falar depois. Então, rapidinho, fala sobre você, quem é você, o que você faz aqui em Ribeirão Preto, e depois a Inês pode falar sobre ela também. Olá, Renato. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Pô, eu sou R3 aqui da USP de Ribeirão já. Também estou quase acabando, não vejo a hora. E, pô, fiz o estágio lá esse mês em Braga, fiz medicina na UEL e coincidiu da gente conseguir se trombar lá esse mês todo, né? Foi uma bela, boa coincidência. E, pô, muitas coisas boas por lá. Só experiências boas, muito bem recebido, né? Pessoal, o tempo inteiro, os portugueses, show de bola. Nada de críticas, somente elogios. Inclusive, uma coisa que a gente falou foi que talvez a gente nem receba tão bem quanto nós fomos recebidos lá. Foi muito bom, valeu muito a pena. Isso é importante dizer. A gente foi muito bem recebido lá. Foi uma recepção de gala. Realmente tenho o que reclamar. Na verdade, a gente trouxe isso para o Brasil, né? Pô, a partir de agora, a gente vai tentar receber pelo menos igual os portugueses nos receberam, né? Receber, que eu falo, os estagiários que vêm aqui para a USP Ribeirão, por exemplo, né? Inês, e você? Pô, obrigado pela sua presença, né? Fuso horário aí bem diferente, né? Acho que 5 horas de diferença. Você já deve estar bem cansado aí com a rotina. Mas obrigado pela presença. Fico feliz, o Gabriel também está feliz aí pela sua participação. Então, antes de mais, obrigada pelo convite. É bom rever-vos aos dois, ainda que seja virtualmente. Ah, acho que já, tal como o Renato disse, sou R5, sou interna de 5º ano de Portugal. Sou interna do Centro Hospitalar Tondela Viseu. E pronto, também não vejo a hora de acabar o internato, apesar do internato ser uma excelente altura da nossa vida, em que aprendemos muito. Chega uma altura em que é melhor ser especialista. Legal. E aí, Inês, você faz aonde mesmo? Na verdade, agora você está no 5º ano, em qual hospital que você está? Você acabou um estágio que você falou, né, onde que era? Qual era a cidade que você estava? Lá no Ênia? Viseu? Não. Guarda. Guarda, E agora o próximo passo você acaba onde a sua residência? Em outro hospital, não é? Agora estou na Alemanha a fazer estágio. Tá, mas e Fazer o último depois? estágio. É o Acaba. último? Aí É o acaba? último. Ah, tá. Uhum. Porque lá em Portugal, os internos rodam em vários hospitais, depois a Inês vai poder explicar sobre isso. A gente está aqui com 2 faixas, né, dos maiores times de Portugal, né, aqui no Tal Esporte. Quem for torcedor do Sporting pode ficar chateado. E eu também, a gente não pode também, né, tomar partido de um time ou outro, porque eu e o Gabriel, a gente foi nos 2 jogos da Champions League, ambos os times. Fomos bem pé quentes, né, Gabriel? Pô, Os times demais. depois que a gente foi no estádio, todos eles começaram a ganhar tudo. Porto ganhou todos os jogos depois e o Benfica goleou lá, ficou o primeiro do grupo, os dois foram o primeiro do grupo. E é Foi top. engraçado, porque onde a gente vai lá em Portugal, ou é Porto ou é Benfica. Então a gente não pode tomar partido de nenhum time, porque senão a gente acaba, né, nos complicando. Então, isso aqui é só uma homenagem aos 2 times, a Portugal, enfim, a caneca do Porto aqui.
que na verdade foi uma área, uma zona que eu gostei muito, foi o norte, que eu não conhecia. Eu fui para Portugal em 2011, mais para a região do Algarve e Lisboa, e foi para um outro propósito, e dessa vez o propósito foi diferente, né? Foi fazer mais network, foi conhecer, né, a medicina de Portugal, porque na época eu era residente, mas, né, não fui com esse propósito. Mas existem umas diferenças muito interessantes entre Portugal e Brasil. E, inclusive, umas diferenças até engraçadas. A começar pelas palavras, né? Então, eu aprendi muito português de Portugal nessa viagem, bati muita cabeça também, só para, né, citar algumas interessantes. Por exemplo, lá em Portugal, eles não falam ônibus, falam autocarro. Eles não falam trem, falam comboio. Eles não falam sala de recuperação pós-anestésica, ou RPA, eles falam recobro. Mais do que eles falam, por exemplo, eles não falam legal, coisa legal, eles falam fiche, falam giro, né? Chopp lá é fininho, né? Fininho no norte, pô. No norte, Lá em é Lisboa é é Imperial. o imperial, né? Mais do que tem muito Fininho não, fino. É, fino, não pode fino, confundir. Não, fino, não é não. fininho, é verdade. A Inês depois pode falar mais palavras aqui diferentes que a gente fala, mas engraçado que uma coisa interessante, né, Inês? Os portugueses consomem muito a nossa cultura, né, Gabriel? Eles escutam Muito, muito, muito nossas músicas, novelas antigas, muito. e infelizmente a gente não consome tanto, né, a cultura deles, porque a gente não tem costume de assistir programas de televisão em português, nem escutar música em Portugal, É. né? Então, isso é interessante. Então, por isso que eu acho que os portugueses entendem mais Mas, nós falando do que, né, Inês? Não é isso? É Você verdade, consegue, sim. você consegue entender melhor a gente, né? E eu ainda Nós tenho entendemos dificuldade. muito facilmente, estamos habituados a ouvir falar, bom, português do Brasil, o brasileiro, desde muito cedo, mesmo algumas coisas mesmo para crianças que são dobradas em brasileiro também, então para nós é uma língua que nos sai muito naturalmente também, apesar de ser português, tem as suas diferenças, mas nós temos facilidade em entender. E você chegou a vir para o Brasil, não foi? Quando você era aluna? Onde você Uhum. veio? Então, eu fiz meio ano no Brasil, no Nordeste, em João Pessoa, no meu último ano de medicina, e acabei aí basicamente o ano. E foi muito bom porque eu queria uma experiência diferente da medicina, diferente da praticada em Portugal. E o Nordeste foi sem dúvida essa experiência. Se eu tivesse ido para o Sul, iria ver uma medicina mais ou menos parecida com a nossa, eu acho. E no Nordeste consegui ver algo com poucos recursos e como fazer muito com muito pouco. é. Ô, Isso, Renato, eles consomem muito a nossa cultura lá, e não só a nossa cultura, tipo novelas que a gente já imaginava, né? Música, toda hora na rádio, as eleições, Uhum. todas eles acompanharam assim, como se fosse a gente, na televisão, todas as horas falando das eleições. Eles acompanham o Brasil muito isso mais do que eu imaginava, sabe? E é, também isso refletiu no ensino médico também. Pô, a gente chegou lá, todo mundo te conhecia, cara, todo mundo consumia o conteúdo, né? Algo que eu não imaginava. Isso foi muito legal. eu também não imaginava, não, cara. Eu acho que os portugueses estão bem antenados com o que acontece aqui, né? Se a gente perguntar aqui no Brasil, fazer uma pesquisa com a galera que está aqui, ó, vocês sabem qual que é o nome do presidente de Portugal? Você sabe? É, Você sabe? Não sabem, né? Mas os portugueses sabem o nome dos presidentes, né? Claro que as eleições no Brasil Uhum. foi assunto do mundo inteiro, né? é, Mas eles sabiam sobre o Lula, sobre o Bolsonaro e etc. Né? Então eles sabem sobre alguns problemas do Brasil, né? Claro que sabem sobre o que chega para eles lá, né? Mas eu fiquei bem assustado com isso e bem assim impressionado, né? De forma positiva, né, Gabriel? E porque isso provavelmente ajudou a nos receber melhor, né? claro. Então, acho que a gente não era algo estranho, um ET, né, chegando na Terra, né? Acho que isso eu senti, né, que realmente eles têm essa receptividade também porque tem mais familiaridade com o brasileiro, né? É, E lá tem muito brasileiro, né? Tem muito brasileiro em Portugal, né, Inês? Cada vez mais, Cada né? vez mais, cada vez mais, cada vez sim. mais. Nós sentimos que de há uns anos para cá tem havido imensa imigração vossa, principalmente por questões pelo menos por que nos vão dizendo, por questões de segurança, acho que principalmente. É. Mas acho que se sentem bem integrados também cá em Portugal.
Eu cheguei nessa conclusão lá, conversei com o Renato na época, com meu pai, o pessoal que estava lá, que a grande barreira é a segurança. Não fosse essa barreira, eu acho que o fluxo portugueses-Brasil seria muito maior, cara. Haveria também essa troca reversa, né? Não só brasileiros indo para lá, como é o grande fluxo, né? Mas também de muitos portugueses vindo para cá. Eles gostam muito do Brasil, adoram, Sem se dúvida. interessam, querem vir aqui, É, mas a segurança é uma barreira que eles é difícil de ultrapassar. Com razão, né? Foi, Também. foi uma das É, coisas que me prendeu também quando estava aí. Eu adorei o Brasil e gostei muito de morar aí, mas uma das coisas que mais sentia falta era de poder sair à vontade à rua uma sem estar boa. a olhar por cima do ombro. Eu E isso sinto, eu faz sinto que diferença. aqueles que vencem essa barreira vêm e ficam de vez, assim, é sabe? verdade, é um contraste importante, né? Ainda mais a Inês, que chegou aí para o Nordeste, né? Que o Nordeste é um índice de criminalidade, violência pode ser um pouco maior que em algumas regiões, principalmente no sul do Brasil, né? E o Brasil é bem heterogêneo, né, com relação a isso, e claro, né, notícias ruins chegam rapidamente lá, né? Acho que dificilmente a gente consegue aqui ver se alguém de nós já sofreu algum atentado, algum assalto, enfim, mas esse sentimento mesmo de segurança lá é diferente. A Diferente, gente sai com o diferente. telefone na rua, não olha para trás e de boa, É, né, sem problema algum, no não, metrô, né, tranquilo. então é tranquilo. Aqui no Brasil realmente existe esse sentimento. E Ney, você fez estágio, não foi na anestesia aqui não, né? Foi em Ah, quê? não. Emergência? Não, eu fiz basicamente as valências do sexto ano, fiz-las aí, portanto, medicina geral familiar, ginecologia obstetrícia, fiz várias das valências, mas tudo o que estava incluído no sexto ano, Entendi. portanto, e E já fiz como queria, aluna, entendi, já queria anestesia nessa época? não, Não? Como é que eu você ainda não descobriu? tinha descoberto anestesia. Como que você descobriu? Então, eu sabia muito bem aquilo que gostava, adorava a fisiologia, adorava perceber como é que o corpo humano funcionava e gostava muito de bloco, mas gostava muito de ir para uma cirúrgica, saber só de um bocadinho do corpo, saber só de ginecologia, saber só de otorrino, isso metia-me um bocadinho de confusão. E no ano comum, pronto, que isso é uma das diferenças que nós temos cá em Portugal, é que nós fazemos o ano comum. Nós tínhamos um mês para fazer uma opcional no que nós gostássemos. E na altura surgiu-nos, porque é que não. Já agora não sabes muito bem o que é, porque é que não vais ver como é que é a anestesia? Ok, bom. Fui, e nesse mês, logo nos primeiros dias, percebi que a anestesia era o que eu queria. E era o que eu realmente andava à procura sem conhecer, porque nós na faculdade temos muito pouco contacto com, aliás, nenhum, na maior parte das faculdades, com o que é a anestesiologia. E quando tive esse contacto na prática, pronto, descobri que era aquela paixão que eu sabia que tinha, que ainda não tinha descoberto. Legal. Aqui no Brasil é a Legal. mesma coisa, né? O contato com anestesia na faculdade é muito ruim, né? Na sua Foi faculdade foi assim também, pequeno. Gabriel? Não, foi pouco, foi E como é pequeno. que você descobriu Foram sobre duas anestesia? semanas no internato nosso lá, na UEL. E como é que você descobriu? Cara, eu decidi anestesiologia no meu quarto ano. Eu até então queria cardio, né? Todo mundo nos primeiros anos se impressiona com a fisiologia cardíaca, né? E eu era um deles. Participei das ligas de cardiologia e tudo mais. Mas aí no quarto ano lá na UEL fiz um intercâmbio para a Holanda. Fiquei um mês fazendo um estágio em cirurgia cardiotorácica lá em Leiden. E lá, cara, durante toda a cirurgia, eu estava no quarto ano, não tinha tanta experiência ainda, né? Ficava mais no bloco, mas fora do campo cirúrgico. E aí conheci o anestesista, cara. O cara me pegou na mão, falou: Gabriel, vem cá. Você não vai ficar ali não, cara, 12 horas dentro da cirurgia. Vem cá que eu vou te mostrar que desse lado é muito melhor. E aí, cara, Que foi legal. Você desde tem contato com então. ele ainda? Não, não Tem mais. nada, tem nada. Pô, que O pena. cara, o cara era 10, o cara conhecia tudo, né? Era da equipe. Sim. Então, além de me contar os passos da cirurgia, que eu estava interessado e tal, né, na época, ele também me contou como é que era a parte da anestesia. Daí me apaixonei e aí foi. Ótimo. Pô, legal demais. Legal. Portugal e Brasil têm várias diferenças, né? Não só na anestesia, claro que a gente vai falar sobre isso aqui também, sobre a residência médica em ambos os países, mas só a título de curiosidade, olha só, pessoal, Portugal tem 10,3 milhões de habitantes, o Brasil tem 214 milhões. O estado de São Paulo tem 21 milhões, é mais que o dobro, né, da população, né, de Portugal. E a cidade de São Paulo, só a cidade tem mais habitantes, mais pessoas do que Portugal inteiro.
Isso é meio até assustador, né? 12 milhões na cidade de São Paulo, hein, Inês? Olha isso. Uhum. Já foi em São Paulo? Não. É um monstro de cidade, né? Então, e o salário mínimo em Portugal, para quem não sabe, 740 euros. No Brasil, né, Gabriel? O salário mínimo no Brasil em reais é 1.212 e convertendo para euro, 224 euros, cara. Quase 3 vezes três mais. vezes Salário mínimo. maior, né, o salário mínimo de Portugal. A inflação de Portugal está um pouco alta, né, mas comparado com o resto do mundo, né, tá na média, né, 9%. No Brasil, 0,16%. O Brasil teve deflação, mas no mês de outubro, 0,16%. O Rio de Janeiro, que é um estado menor, eu achava que, comparando a área territorial, né, entre Rio de Janeiro e Portugal, era parecido, mas não. Portugal é quase o dobro, é mais que o dobro do estado do Rio. O Rio tem 43 mil quilômetros quadrados, o Portugal 92 mil. E o Brasil tem, caramba, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Só em termos de comparação, o Rio de Janeiro tem 6,7 milhões de habitantes, né, na cidade e 16 milhões no estado. Olha a densidade demográfica do estado do Rio. O Rio tem 16 milhões de habitantes, né, o estado, 16,4 milhões. E Portugal, que tem o dobro da área, tem apenas 10,3 milhões. Né? A região do sul de Portugal é menos habitada, né, a região do Algarve, mais para o sul. Se eu estiver falando errado, você me fala, tá, Inês? Tudo certo. Olha só dados interessantes também. O Brasil tem aproximadamente 6.642 hospitais, sendo desses 5.530 hospitais públicos. Em Portugal, em 2020, se eu não me engano, tinha 241 hospitais, sendo que em 2018 tinha 160 alguma coisa de hospitais públicos. Então, igual no Brasil, lá em Portugal tem muito mais hospitais públicos do que privados. Agora, falando de anestesia, tem alguns dados interessantes, né, Gabriel? A gente percebeu que lá em Portugal tem muita mulher anestesista, muita mulher médica e muitas mulheres residentes. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo, a inserção fantástica. Eu visitei vários hospitais lá em Portugal e eu percebi isso nitidamente. No Brasil, ao contrário, tem muito mais homem médico, cada vez está diminuindo isso, né? Mas também o número de homens na residência de anestesia é maior também. Quer ver, no Brasil são 84 centros de formação, centros de treinamento em anestesia, credenciados pela Sociedade Brasileira de Anestesia, fora os que não são credenciados. Em Portugal são quantos, Inês? Centros de São treinamento? 28. 28. E sendo que dos 28, são 4 que são completos, né? Que tem todos os estágios. Tem idoneidade completa, sim. São só 4. Aí é uma diferença muito interessante que não tem no Brasil. Olha que legal. Se eu estiver falando errado também, a Inês me corrige. Em Portugal, existe um cronograma, né, que é muito semelhante entre as residências, né? Então, o residente, ele é meio que obrigado a fazer estágios em várias áreas de anestesia, com uma carga horária bem semelhante. Se o hospital que ele iniciou a residência não tem aquela disciplina, aquele estágio, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, cirurgia pediátrica, ele obrigatoriamente tem que ir para outro hospital. Ele recebe para ir para outro hospital, Inês? Recebe que eu falo moradia? Não. O hospital não é obrigado a dar moradia? Não. Então é assim, nós temos 28 centros de formação. Todos os centros onde é possível fazer a formação em anestesiologia em Portugal são credenciados pelo Colégio de Anestesiologia. Okay? Tá. É uma entidade que pertence à Ordem dos Médicos, digamos assim, que regula o internato de anestesiologia, não só, mas regula o internato. E o que é que acontece? Só se pode fazer formação nos hospitais que o colégio disser que tem idoneidade formativa. Okay? Esta idoneidade formativa pode ser total ou parcial. Sendo que, lá está, hospitais com idoneidade total só há 4, que são basicamente os hospitais maiores, onde tens todas as valências possíveis. Idoneidade que você fala é que tem a capacidade Capacidade formativa. Tá, formativa, tá, de formação. Uhum.
Então, o que é que acontece? Quando nós temos um cronograma que é fixo, foi estabelecido pelo colégio, está publicado em Diário de República, portanto, todos nós sabemos exatamente quantos meses de estágio temos que fazer em cada valência, ok? São 54 períodos de estágios obrigatórios e 6 meses de estágios opcionais, mas que são obrigatórios, mas esses 6 meses podes escolher onde fazer. Portanto, no total, nós temos uma duração de internato de 60 meses. E tudo isto está muito bem explicado no Diário da República, quantos meses é que tens que fazer de cada valência, digamos assim. Então, o que é que acontece? Quando o teu hospital não tem idoneidade formativa para aquele estágio em particular, tens que ir fazer fora. Segundo as leis do internato médico, se tiveres a mais de X quilómetros de casa, podes solicitar um apoio de remuneração podes solicitar remuneração para apoio em custos, digamos assim, da deslocação. Só Quantos quilômetros? acontece, Quantos quilômetros? eu Quantos tenho quilômetros? ideia que são mais de 100 ou 50, já não tenho a Tá, certeza. tá. Mas isso está também tudo escrito. E o que é que Ah, acontece? O único sítio onde te oferecem alojamento é quando vais fazer os hospitais grupo 1, ok? Aí é um estágio diferente, fazes um estágio, um período de 2 meses em hospitais que não têm capacidade formativa, portanto vais para lá no 5º ano, que é quando serás autónomo, digamos assim, e vais para lá ser anestesista, e aí sim, aí é que te dão alojamento, ok? Isso é uma entendi. coisa que está prevista. Tudo o resto são as despesas são suportadas por nós. Entendi. Eu vou resumir, então, o que a Inês falou, né, que, ó, pelo que eu entendi, é o seguinte: a residência médica, né, em Portugal, né, Gabriel, são, Uhum. são 5 anos, né, Isso. 60 meses, né? É. É, a carga horária são 40 horas semanais oficialmente, né? Assim, no que está escrito, né? Oficialmente. Oficialmente, 40 horas semanais. No Brasil são 60, Isso. oficialmente também, né? Mas o que ela disse é o seguinte: 6 meses de estágio opcional, isso é muito legal, né? Muito Você legal. pode escolher aonde você quer fazer, né? Aí deve A- ter algumas regras, Aqui claro, na né? USP Ribeirão, por exemplo, é um mês. Na USP Ribeirão, um mês. Na USP São Paulo, onde eu fiz residência, existia, mas descobriram que os residentes estavam viajando para farrear só. Aí cortaram, a gente não tinha estágio opcional na USP de São Paulo. Mas lá, por exemplo, na USP de São Paulo e na USP de Ribeirão também, existe, teoricamente, uma residência completa, vamos dizer assim, teria todos os estágios. Mas também não é tão verdade assim. Por exemplo, na USP de Ribeirão não tem serviço de dor aguda, por exemplo, né? Mas tem serviço de dor crônica. Mas, enfim, então tem algumas falhas, aí os residentes tentam sair para tentar complementar a formação, como em Portugal também, eu acredito eu. Existe também uma diferença, que a Inês pode falar melhor para a gente, com relação à residência do Brasil, que existe, né, não é uma bolsa, né, um auxílio, né, na verdade é um salário, né, o residente em Portugal, ele é considerado, visto como um trabalhador, né, Empregado do Estado, né? um empregado do Estado, Com recebe todos os os direitos. direitos trabalhistas, exatamente. Férias, 13º, eles têm 14º lá, eles recebem o 13º no dezembro e o 14º em julho, que Aí, são as férias de 14º eu não verão. sabia, é verdade? Olha que É. interessante, tá. E, pô, também todos os outros, ficar doente, tem todo o Hora extra. seguro-saúde. Hora extra recebem também. Se ficam turnos além do mínimo, eles recebem pagamento extra, como é uma hora extra mesmo de um serviço qualquer, Sim. que não acontece aqui, né? Aqui, como a gente recebe como uma bolsa de estudos, as coisas não são tão bem limitadas, né? Então, a legislação dessa questão trabalhista não é tão correta como a deles, Sim. né? A gente acaba, por vezes, passando muito dos horários e das jornadas sem muita fiscalização, né? Outra diferença, por exemplo, né, que a Inês estava comentando, é que no 5º ano, o interno de anestesia de Portugal, que é como eles dizem, tem autonomia para fazer anestesia sozinho, né? Então, eles já são anestesistas praticamente, né? Então, eles vão para alguns estágios em hospitais que não têm serviço de residência e vão lá complementar, né, a equipe médica, o staff médico, e vão anestesiar sozinhos, né? E aí eles recebem auxílio, moradia e etc. Né, Inês? Você estava falando aqui com o Gabriel, quando você deu uma saidinha, que falando das diferenças, né? Que em Portugal, o residente, né, que é o interno
de anestesia ou de qualquer outra especialidade é visto como, né, um trabalhador, né? Ele é considerado um trabalhador, tem todos os benefícios, os direitos trabalhistas, e vocês têm 13º, 14º também, que o Gabriel falou, nem sabia, tem 14º salário também. Que Agora bom, sim. hein? Dá para fazer residência de novo em Portugal? Mas aí vocês ganham hora extra também, né? Quando vocês passam do horário, ou mais ou menos. É meio difícil de entender isso, porque alguns residentes lá que eu estava conversando falaram que não é bem assim. É só quando você faz um período extra de plantão trabalho, extra, sim, né? plantão extra. Mas não quando você passa uma hora a mais no centro cirúrgico, é isso? Exatamente. É. Ou seja, imagina, para ser mais fácil de entender, imagina que eu estou escalada uma manhã no bloco, numa sala cirúrgica qualquer, a acompanhar um assistente. Então imagina que o meu horário é das 8 às 2. Ok, acaba a sala e eu sei que estou no dia seguinte noutra sala e sei que a minha tarefa será ir ver os doentes no dia seguinte. Portanto, a partir daí não saio às 2, mas quando acabo da sala vou sim fazer coisas que tenho que adiantar para o outro dia. Essas horas que nós ficamos a mais no hospital nunca nos são pagas, ok? Mas geralmente não. Aquilo que nos são pagos normalmente como horas extra são os turnos que nós fazemos em serviço de urgência, ok? Aí é que a partir das X horas ou quando fazes mais do que as 12 horas, isto depois varia um bocadinho das políticas do hospital e são temas sensíveis. Mas quando fazes mais de 12 horas de serviço de urgência, a maior parte das vezes o resto das horas são pagas como extra. E quanto que é a hora extra, se você puder falar? Quanto que é a hora extra, né? Não sei. De um turno, Ah, Isso- sim. mentira. De um turno. Ela tá escondendo o jogo, Gabriel. Não estou. Isso tem sofrido alterações por causa de alguns incentivos que o governo tem estado a dar para que os médicos, em geral, façam mais horas extra, por causa da falta de médicos. E por isso tem sofrido algumas mudanças. Atualmente não sei como é que está a ser bem paga, geralmente. Não tanto para os internos, nós como internos recebemos pelo menos metade do que recebem os especialistas, mas continua a ser bem paga. Legal. Eu, assim, olhando, né, se a gente for converter para o real, é gritante a diferença entre, né, o salário do interno e a bolsa no Brasil, né? Quanto que é o salário, Gabriel? O salário de residência em Portugal, Inês me corrige, mas 1.250 euros Sim, por a mês, partir do terceiro ano tens 1960 brutos. bruto. Bruto, né? E Mas aí 40 Não horas na líquido. semana, igual a gente já falou. mil, Aqui, 1960, o que você falou é líquido ou bruto? acho que líquido, né? 1.250. Líquido, Sim. tá. E aqui no Brasil, o nosso salário líquido, eu coloquei, transformei aqui para o euro, sairia mais ou menos 660 euros. Então é menos da metade. Pô, e trabalhando 60 horas, pelo trabalhando menos, mais. por semana. Outra grande diferença, né? Aqui, não sei, todo mundo aqui não vai ser da anestesia às vezes. Ó, nossa residência são 3 anos, né? Sim. Lá são 5 anos. Toda a formação deles é um pouco diferente da nossa. Eles têm 6 anos de faculdade, né? Que são o ciclo básico. Depois, 1 ano comum, que é o ano prático deles, que é o internato nosso. Eles vão passar nas áreas básicas cirúrgicas, áreas clínicas, primário, pediatria, GO, igual como se fosse o nosso internato no final da faculdade. Legal. E depois desse ano comum é que cada um segue para a sua especialidade. Anestesiologia, no caso, são 5 anos. Cada um vai ter sua particularidade. Isso é interessante, né? O que você acha que esse ano, entre a residência e a faculdade, é bem-vindo, assim? O pessoal gosta ou acha que é desnecessário? Olha, eu achei que era super necessário. Necessário? Primeiro, sim. Por quê? A nossa escola médica não é tão prática como a vossa. Eu percebi que vocês têm alguma liberdade enquanto estudantes de medicina. Nós, como estudantes de medicina, fazemos muito pouco no dia a dia, em termos práticos. E eu acho que o ano comum é quando nos dá realmente aquele salto para Liberdade. começarmos. Não é total liberdade, mas é quando começas digamos assim, a pôr a mão na massa. E é quando começas a sentir que realmente és médico, digamos assim. E isso faz diferença. Para além de que começas a perceber melhor como é que funcionam as especialidades e não como é que elas são nos livros. E vocês são considerados o quê lá no hospital, por exemplo?
Então, o médico que acabou de formar, que está Interno de nesse formação ano, geral. como é que Interno chama? de formação geral. Interno de formação geral. Legal. Legal. E E aí faz exatamente. quais as atividades dentro do É que hospital? tal como o Gabriel estava a dizer, tens vários estágios pelos quais vais passando, tens X meses de medicina interna, de cirurgia geral, Ah, aquilo que passa por fazes, todos, não escolhe, não escolhe, passa por todos. não, Tudo. passas por todos. Ah, tá. É E como se fosse um com, É como se internato. fosse interno. Eu concordo 100% com o que a Inês falou. Eu acho que aqui a gente pega muito mais na prática. Por exemplo, lá na UEL era muito forte o nosso internato. Então, assim, o ponto forte mesmo era o quinto e o sexto ano que você passava no hospital todo dia, já fazia muita função essencial, assim. A gente falava lá que o hospital não funcionava sem os internos, só os residentes não davam conta. Então, o interno lá já tinha muita responsabilidade, o que é bom, né? Porque você já vai pegando É, na sim. prática mesmo todas as A coisas. diferença é que você não é médico ainda, né? Não, sempre Sim, sim. com alguma Mas pessoa médica te e monitorizando, te quanto que e orientando. ganha uma bolsa, ganha um salário também, ô Inês? Claro, né? Ou não? no ano de formação geral ganhas, sim. Tem. Mas é Menos, menos do que na residência, na sim. interna. Isso é outra coisa interessante, Renato e Inês. Fala pra gente, por favor, quanto que o interno do ano comum recebe, quanto que o interno da anestesia recebe e qual é o valor depois do especialista de anestesia. Depois a gente vai comparar com o Brasil. Mas o que o Gabriel está falando é o seguinte: quanto que o anestesista recebe no público, no No contrato, público, no concurso, com contrato, 40 horas em semanais, média, tá? né? Claro. Sim, A vamos lá, gente. Inês. Então, é, o recém-formado médico, que é o interno como do é que ano chama? comum, do Do ano ano comum, comum. Formação interno do geral. ano comum, Ou tá? formação geral agora, sim. Ou interno de formação geral. Quanto que ele recebe em euros? Recebe, Ah, recebe à volta de 1.100 1.100. líquidos. Uhum. Líquidos? Ah, é um pouquinho a menos só que o interno. É. Depois, como interno, recebes cerca de 1.250, né? 1.200, sim. A partir do terceiro ano recebes mais ou menos líquidos cerca de 1.400. Ah, não sabia. Por que que aumenta assim? Bom, hein? Por que que Aumenta, aumenta? a partir do terceiro ano, aumenta. Terceiro ou quarto ano, se não me engano. Tens uma progressão salarial, sim. Tá. Ah, depois, como especialista, não faço ideia quanto é que ganhas, mas andas à volta dos líquidos, talvez 1.900, à volta dos 2.000 Tá, euros. é por aí que, que o pessoal falou. No público, o concurso, tá? É, 40 horas semanais. Isso. Uhum. Brasil, se você... Você viu então que a diferença não é tão grande, né? Não é tão Do grande. interno do ano comum até o Sim, especialista, há uma. É harmonizado, né? É tudo sim, meio sim, homogêneo, não sim, tem uma grande diferença como é aqui, cara. sim. No Aqui, Brasil, é difícil você ver concurso de 40 horas semanais, público. Geralmente é de 20 a 30 horas, ou 24 horas. Mas, por exemplo, no HC de 20 horas, você ganha 6 mil e poucos reais, que vai dar mil e... Vamos botar aí 6.500 reais, cara. Que agora teve um reajuste. Dá vai dar quanto? 1.200 euros. 1.200 euros, 20 horas semanais? Uhum. Então ganha um pouquinho mais, cara, no Brasil. Ah, Olha ganham isso, sim. cara. É mais. Ganha o dobro. É exatamente isso. Não, ganha o dobro não, porque não, eles ganham 1.900, a gente ganha 2.400. Isso, ganha mais. Ganha Mas é mais. exatamente isso que era o meu ponto. A diferença do interno, do residente aqui pro especialista é É muito grande. aqui no Brasil, e É aí em muito Portugal grande. é menor. E lá a diferença é Mas pouca. eu concordo com uma coisa, né? Para ficar 5 anos na residência, cara, tem que ganhar mais, tem que ser considerado um trabalhador, né? Não dá para você ficar com 5 anos vivendo de bolsa, né? De Mas também estudo. não dá para ficar 3 aqui. Muda muita É o coisa. quê? Também aqui deveria ser mais bem remunerada a residência, Não, não, sim, né? sim, sim. Mas eu tô te falando assim, que aí outra, né? A carga horária, para você fazer 5 anos, tem que ser um pouco menor. Ninguém aguenta ficar trabalhando 60 Sim, horas ou mais no é verdade, batidão, é verdade. ganhando pouco e por 5 anos, né? É. Mas no Brasil também, Inês, é o seguinte, eu não sei se vocês também, vocês fazem plantão, né, fora, mas como médico na emergência, né, principalmente naquele carro que é o Weber, né? Nossa, Que é a PH Mércia. deles, né? Que é como se fosse a nossa é o ambulância aqui. PHTL, o pré-hospitalar deles, né? Eles trabalham muito no pré-hospitalar e aí para complementar a renda, né? Só que no Brasil, Inês, tem residente que dá 10 plantões de 12 horas a mais, né, fora a residência. Então, é um problema, às vezes, né, que a gente está tendo aqui no Brasil, que é o residente, além das 60 horas semanais, ele acaba fazendo mais
60, até mais, né, cara? Até mais, é. Até mais, né, de plantão extra, para complementar a renda para poder sobreviver. E aí Bora, Renato. o cara trabalha 120 a 150 horas por semana. E aí aqui no Brasil a gente tem muita incidência de depressão, de burnout, de suicídio, né? Eu não sei como é que é em Portugal. Vocês têm aí uma incidência grande de... Falando na residência de anestesia, principalmente, porque é onde a gente tem maior incidência aqui no Brasil também, é dentro da área da cirurgia ou da anestesia. Como é que está a saúde mental aí dos internos aí em Portugal? É mais tranquilo? Porque aqui no Brasil a gente tem muito caso de overdose de opioide, de suicídio, né, de burnout, de abandono da residência, né? Aqui Como é que temos tá? muito pouco. Acho que casos de overdose, assim, claro que essas coisas são sempre um bocadinho escondidas, não é? Agora, que nós saibamos e que tenhamos consciência, houve algum burnout e houve algum cansaço na altura do Covid, principalmente por causa dos ajustes que tiveram que ser feitos ao todo o trabalho e a toda a gente, e nós nessa altura estudamos a incidência, mais ou menos como é que isso estaria, mas a verdade é que não há muito, primeiro não há grande overdose nem consumo de opioides, não temos também grandes taxas de suicídio. E em termos de trabalho, é assim, nenhum de nós faz 40 horas semanais. Nenhum. Faz Nós mais. fazemos todos muito mais do que isso. Sim. Agora, se somos da especialidade que mais trabalha horas extra, não. Não acho que sejamos. Acho que há internos de especialidade de outras especialidades em que o internato é mais difícil, em termos de carga horária, digamos assim. Nós acabamos também por fazer algumas coisas por fora, para além das horas extras que fazemos no hospital. Acabamos também por fazer coisas por fora também, lá está. Primeiro porque é algo de que gostamos, a maior parte de nós, e acaba por complementar a formação com isso, que tal com a enfermeira, como tu falaste. Mas durante o internato não há muita coisa extra que tu possas fazer na nossa especialidade, porque o nosso colégio nisso é bastante restrito, e nós não podemos fazer muita atividade autónoma e não podemos exercer como anestesistas, enquanto somos internos. Por isso nessa questão é um bocadinho diferente. Eu acho que em termos de saúde mental estamos mais ou menos bem, felizmente. O interno de anestesia é feliz, né, em Portugal? Eu acho que em geral sim. Que legal. Há Percebi sempre isso. alturas de muito trabalho, porque uma das coisas que eu acho que nos custa mais no internato é o trabalho que nós trazemos para casa, que eu acho que isso vocês não têm tanto. Nós temos toda uma exigência curricular, à parte da parte prática, toda uma exigência curricular teórica, com vários trabalhos para serem feitos, publicações, protocolos, está tudo Relatórios, né? estabelecido. Isso é Uhum. uma coisa interessante. O interno lá em Portugal tem muito trabalho para casa, igual ela está falando, né? Fazer relatório, fazer currículo, Uhum. protocolos e publicação, né? Eles têm uma regra a cumprir, uma série de dados a preencher, né? E enviar. Então, realmente, isso é muito mais sério. Para quem está escutando o podcast ou assistindo, né? A gente percebe nitidamente que há uma maior seriedade, né? Em Portugal com relação à residência médica, né, na anestesia principalmente, que é o que a gente está mais, né, por dentro. Até porque é um país menor, né, é mais fácil esse controle, né, o Brasil é um país de dimensão continental, né, é muito difícil de ter até porque o Brasil é muito heterogêneo também, né, então os É. serviços de residência são muito variados, né, São heterogêneos, então muito mais que em Portugal. Eu muito visitei mais. os hospitais são muito parecidos, assim, né, em termos de estrutura, de organização. Eu achei, Gabriel, Inês, a organização, cara, né, do É, serviço de anestesia é muito legal, muito é. giro, igual os portugueses falam. Porque eu tenho ouvintes de Portugal, então a gente tem que falar um português mais para Portugal também, de vez em quando aqui, né? Apesar deles entenderem bem. Mas, enfim, então essas diferenças são bem interessantes, né? No Brasil a gente não tem até a SBA até cobra um relatório, né, Gabriel? É. Né? Mas você pode fazer isso no final do ano, você tem que fazer isso mensalmente, né? Não, é. Tem as avaliações anuais, né? As provas, Seriadas, as né? provas, para você sair com o título ao final. Bom, esse é um ponto interessante a gente falar também. A maneira de ingresso na residência deles é diferente. O Inês pode falar, eles terminam a escola com uma prova final, dão ingresso à faculdade com essa nota. Depois da faculdade, termina com uma nota final
podem dar ingresso daí à Não tem uma residência. prova para entrar na residência, não. É a nota da é a nota faculdade, final mas da faculdade, Para para entrar na entrar, residência? para É, entrar no internato, isso é uma nota da Não, faculdade? não. É o quê? você tem uma prova Temos uma prova nacional. unificada, né? Uma prova única. Ah, tipo a prova da Exatamente. Espanha, que é MIR, não, como é que chama? Como é que chama a prova da Espanha? É famosa. Vocês têm uma prova nacional, uma Temos. prova única, e aí você não escolhe nem a especialidade, e nem o Não, hospital. não. Nada. Só de Ou acordo com seja, as vagas, né? Fala aí, Inês. então o que é que acontece? Quando acabamos o sexto ano de medicina, o que acontece é que ficamos a estudar uns meses para essa prova final, que é a Prova Nacional de Seriação, em que é uma prova em que todos os alunos de medicina podem ir, há quem repita, é uma prova igual para toda a gente, e que basicamente com base nessa prova nós somos colocados numa lista, tanto consoante a classificação da própria prova, depois para desempate vêm as médias da faculdade. Portanto, quando há Ah, muitos 84, depois vem, por exemplo, a seguir vem a média da faculdade para fazer desempate, até às centésimas, ok? E nós, segundo isso, somos ordenados numa lista. Pronto. Quem tirar 100% e tirar a melhor nota, escolhe depois, dentre as vagas que há para fazer o internato, das várias especialidades. Imagina, normalmente abrem, por exemplo, falando de anestesia, por ano abrem cerca de 85, 84 vagas para anestesiologia por todo o país. Sendo que alguns hospitais abrem mais vagas, outros abrem menos, claro. 84 residentes estão por ano Mais ou menos, Vagas, né? sim. R1, né? De cada ano. R1 em Portugal. Rapidinho, Inês. No Brasil são dois. Não, são menos. 2.579 no Três, total, no né? Nos total, divide R1, por R2 3, vai R3. dar 800, na 800 e verdade. pouco, é. 800, quase 10 vezes mais. Ah, pode falar, Inês. E a Inês fala com categoria porque ela é a presidente dos internos É de verdade. anestesia Ou de seja, né? Portugal, né? Ela é Atual responsável aí, ela presidente. representa, na verdade, né? 84 vezes 3 são Vezes 5. 240 e poucos. 250 e poucos aí, anestesia, residente de É. Não, anestesia. 84 vezes 5, são Ah, 50. É desculpa. verdade. Nossa, vezes Olha 3 lá. não, vezes 5. Olha como é que ela tá atenta. 84 vezes 5. Então dá quanto total? Você sabe? Você que é presidente? Sim, dá a volta de 450 internos, mais ou menos. Muito bom. Então, Bastante. aqui a nossa maneira de ingresso na residência é muito diferente, né? Assim como o ingresso à faculdade também é diferente. Aqui a gente termina a escola, você, claro, tem sua média escolar, seu boletim escolar, isso vai servir para o seu currículo, mas você vai prestar uma prova para Só. cada instituição que você Aqui no deseja Brasil. participar no Brasil. Se eu quero prestar USP Ribeirão, eu presto a prova de lá. Se eu quero prestar USP São Paulo, eu presto a prova de Agora lá. tem umas provas mais, né, que estão Tem algumas abrangendo mais unificadas, né? Aí unificadas, tem né? o SISU que também tentou unificar algumas provas, mas não é Olha, 100%, é né? verdade. Olha que interessante isso aqui. Agora eu estou pensando, olha só. No Portugal, então, são 450 residentes, Uhum. né? E tem... Nossa, já me perdi nas anotações aqui, mas tem 200 e poucos hospitais. Aham. Uhum. O Brasil tem 664, não, desculpa, 6.642 hospitais, mas se você parar para pensar, são 2.579 residentes. Uhum. Portugal tem 450. Cara, é muito. A proporção de residentes em Portugal é maior do que no Brasil, bem maior. Bem Né? E maior. mesmo assim, ainda falta anestesista no Brasil e também em Portugal, né, Inês? Está faltando anestesista em alguns lugares em Portugal, né? Em Principalmente no quase sul, todos. né? Quase todos. Aí, tá vendo? Agora, assunto para os próximos episódios é como fazer para virar anestesista em Portugal. É. Depois a gente vai discutir sobre isso nos próximos episódios. Aguardem. É. Diferenças no hospital, né? Inês não chegou a acompanhar a anestesia aqui no Brasil, mas a gente foi para lá, né, Gabriel? E a gente pode falar umas coisas aí, cara. Algumas coisas interessantes que eu achei o SUS, bem SUS de lá, né? Que é o Serviço Médico. Como é que chama? Como O é que Serviço chama de aí? Saúde Público aí, Inês? Serviço Nacional de Saúde, como é que é? SNS. Serviço Nacional de Saúde, precisamente isso. Isso. É bem estruturado, né? Atende qualquer indivíduo, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Então, tem os imigrantes mesmo, às vezes ilegais, são atendidos, né? Sem maiores problemas. Os hospitais são bem
estruturados, Equipados. então, né? Claro que tem muitos edifícios antigos, como o Brasil, né? Que poderiam, né, receber alguma reforma ali, outra lá, mas a gente sabe que liberação de verba para reforma de qualquer prédio público é difícil, né? E reforma em hospital mais ainda. Mas os portugueses tiveram um legado sensacional na pandemia, cara. Né? Pelos hospitais que eu passei, todas as UTIs eram recém-inauguradas, novas, né? Pós-pandemia ou durante a pandemia, né? UTIs assim super modernas, equipamentos de ponta, neuromonitorização para praticamente todos os leitos, aparelho de ventilação mecânica fora de série, bomba de infusão, né, da Bebrown, aquelas torres da Bebrown que sem fio, com um fio único, fantástico, janela, né, a monitorização de todos os leitos, né, uma central só para ver todos os pacientes. Os leitos de isolamento, achei também muito interessante. Nas UTIs de lá, claro que assim, né, tô falando do público, tá, pessoal? Os hospitais privados do Brasil, de ponta, claro que Diferente, né? vai ter isso também, né, como qualquer grande hospital privado de grandes países. Mas no hospital público, por exemplo, de Portugal, todas as UTIs, centro cirúrgico, sala de emergência, tem, por exemplo, um aparelho de gasometria, também que faz eletrólise, que faz HB, HT, são coisas rápidas, né, Inês? De 5 minutinhos já está pronto. Sim. Né? Aparelhos que dosam também, né? Alguns marcadores de sepse também, instantâneos. Então, achei bem legal as UTIs de todos os hospitais que eu fui. Então, a pandemia também não teve só o seu lado ruim, teve o seu lado bom também, que vai favorecer os próximos pacientes que chegar, né? Portugal foi uma referência na época, né? Teve menos casos do que o restante ali por um bom período, né? Se deu melhor na pandemia que muitos países, né? Principalmente os vizinhos ali, Espanha, Itália, né? Eu acho que foi um bocadinho fruto da nossa organização. Com Da certeza. organização do sistema de saúde, né? Sem Achei dúvida. fantástico demais. Com relação a medicamentos, chegou o que você viu diferente, Gabriel? O que você viu? Você que fez Bom, o estágio então, em Braga, né? eu posso falar mais do Hospital de Braga, né? Que é onde eu fiquei o mês todo. Queria agradecer também a doutora Joana Marques, que abriu as Nossa portas, né? amiga, né? Doutor Paulo Fragoso, doutor Arthur Vieira, lá que organizaram o estágio de bloco regional de pediátrica que eu fiz lá. Mas o Hospital de Braga é um hospital que era particular, tem 11 anos o hospital, e recentemente, acho que no último governo, ele foi passado para o público. Então, é um hospital... Era uma parceria pública-privada. Parceria, Então, é um hospital muito tecnológico, muito moderno, né? Recente, então... Eu visitei também, bonito a entrada ali, Lindo, bem legal. lindo. Tem cabeleireiro, tem papelaria, tem salão de Parece beleza, um né? Que eu já shopping. falei. Parece um shopping. O hospital é muito bom. Uma E biblioteca que eu fui também, que é sensacional. Cara, se os hospitais públicos tivessem biblioteca igual desse lugar aí, pô, pelo amor de Deus. o bloco operatório lá, que é como eles chamam, é muito bom, cara. As coisas, se sente que as coisas fluem, né? Funcionam. Há um fluxo. O paciente entra por uma sala, vai para outra, logo tá na outra. Na outra já tem lá uma coisa muito 10, cara. Sala de anestesia loco regional. Pô, isso aí eu fiquei impressionado. Foi uma coisa que todo mundo quer, que você quer ter em todo hospital, né? O paciente vai para a sala de anestesia loco regional, com 2 ultrassons e dois monitores para receberem 2 leitos. Você bloqueia o paciente lá, depois Ganha tempo, né, cara? ganha tempo. E com a mesma maca, ele já vai para a sala depois. Então, pô, isso daí otimiza pra caramba, né? E daí daquela sala, o paciente já vai para RPA, para o recobro. De lá, ele já sai para o internamento. Então, o bloco operatório tem todo um fluxo, sabe? A coisa funciona. Claro que os hospitais particulares, aqui mais modernos, também, no Brasil também tem isso. E essa sala de bloco regional é demais, né, Fantástico, cara? né? Imagina, era tudo que a gente queria, né? Uma coisa legal que eu vi também lá, né, que é comum em Portugal, são os enfermeiros, né, dentro da sala de cirurgia, né? Isso São isso 3 é uma enfermeiros grande por sala, diferença, né? Então, são muitos enfermeiros num bloco. Se você pegar um bloco com 10 salas, vezes 3 enfermeiros por sala, são 30 enfermeiros no centro cirúrgico, pelo menos. A diferença da gente que usa, que aqui são os técnicos, né? De enfermagem. Técnicos de enfermagem. Então, lá tem um enfermeiro para anestesia, um enfermeiro para sala e um enfermeiro responsável, né? Um enfermeiro para cirurgia circulante e um enfermeiro responsável da sala.
São 3 por sala. Enfermeiros, Não, e tem o padrões. instrumentador também. É Exato. instrumentista. Tem É. instrumentista. Também é enfermeiro. Enfermeiro. Então não. O responsável pela sala deve ser responsável por várias outras, né? Porque são 3 mais. Porque são Não, 3, né? Ah, geralmente é o enfermeiro de anestesia, o enfermeiro circulante e o enfermeiro instrumentista. isso, são 3. Só que detalhe, isso pode gerar confusão, né? O enfermeiro, por exemplo, que fica com anestesia, ele não é enfermeiro anestesista, ele não tem uma formação extra, Uhum. uma pós-graduação em anestesia, como tem na França, como tem nos Estados Unidos, Uhum. né? E ele é um profissional mais qualificado que um técnico de enfermagem, Claro. né, pela sua formação, mas ele não é especialista. Só que, né, Inês, lá em Portugal, eles aspiram droga, eles montam a sala toda, Tem né, muito mais e o autonomia. anestesista confia, né, Uhum. a ponto de pegar a seringa que o enfermeiro diluiu e administrar tranquilamente. Na Né? verdade, quem administra já é o E enfermeiro. às vezes, Poucas vezes eles exatamente. pegam na seringa. E aí, a gente Isso é até assistiu legal. uma palestra no ENEA, que foi o congresso que a Inês organizou, que é o Encontro Nacional dos Internos de Anestesia de Portugal, que eu fui, né, convidado, e estou muito feliz por isso. A Inês também foi da comissão organizadora e me convidou, né, a comissão. Fiquei feliz demais pelo convite. Mas, numa palestra lá, eu achei interessante, um anestesista deu uma palestra, que não vou lembrar o nome dele. Ele falou que nós, anestesistas, na nossa vida profissional, administramos 500 mil fármacos, Uhum. né? E isso é Eu lembro incrível, né? É um disso. número incrível, né? Então, todo anestesista, né, provavelmente vai errar, né, uma administração de uma medicação, porque é impossível você acertar 500 mil administrações. Só que nesse caso, né, talvez seja um número menor em Portugal, porque os enfermeiros administram. Aqui, É. Inês, no Brasil, nós que administramos. A não ser que a gente Nós peça. preparamos, né? Mas nós diluímos e nós administramos. Até porque são técnicos que estão na sala, não Não. são enfermeiros, né? O que o enfermeiro anestesista pode fazer aí, Inês? O que ele pode e não pode fazer? Por exemplo, na França, o enfermeiro pode intubar, o enfermeiro pode pegar acesso, não, acho que não faz peridural, não faz básico cateter central, mas pega artéria também, pode pegar artéria. O que o enfermeiro pode fazer aí? Além de pegar acesso venoso periférico e administrar as drogas. Tem algo mais que ele possa fazer? Assim, varia um bocadinho de sítio para sítio, varia um bocadinho de como é nós conhecemos os enfermeiros. Os nossos enfermeiros dão-nos um apoio incrível. Quando precisas daquele par extra de mãos, porque há uma emergência para alguma coisa, eles estão lá e para nós, são muito valiosos. Eles ajudam-nos a fazer tudo o que seja relacionado com as drogas, em termos de aspiração, de fazer as perfusões, tudo isso eles fazem. Em termos de técnica, geralmente somos nós que fazemos, portanto, tudo o que seja intubação, mesmo linha arterial, catéter central, peridural, tudo isso somos nós que fazemos. A parte do acesso venoso periférico são muito eles, o que às vezes até é mau, que nós também temos de saber fazer e nem sempre todos os anestesistas sabem fazer isso. Mas sim, é a parte deles. Depois também muitas vezes também circulante que trata da parte da avaliação, porque eles às vezes são enfermeiros de anestesia, outras vezes são circulantes, e elas às vezes até estão a instrumentar, porque eles têm a especialidade de bloco cirúrgico, não é bem. Eles não são só enfermeiros, fazem formação específica para estarem no bloco. E depois cada um acaba por estar mais direcionado para algumas áreas. Temos alguns que só fazem quase só anestesia, mas temos outros que vão passando pela anestesia, circulantes ou por instrumentistas. Por isso, eles, para nós, são outro par de olhos, são quem nos ajuda, são quando nós precisamos de alguma coisa que está lá para nós. Legal, Isso são muda a conduta deles, né? outro par de olhos. Interessante essa Eles frase. ficam bem menos em sala também, né? Que a gente notou. Os anestesistas ficam menos em sala porque tem um Porque tem enfermeiro, enfermeiro, tem né, mais ajudando autonomia. a olhar e tudo, tem autonomia também. Ribeirão Preto atende uma região aqui enorme, né, cara? Então a gente pega uns casos difíceis de você ver com tanta frequência igual a gente pega, né? Tem cirurgias que nós fazemos aqui, cara, que a gente sai super confiantes em fazer, que lá eles não têm um N para gerir isso, né? Quer ver, por Nosso exemplo, hospital aqui é muito complexo. essa semana chegou uma facada no coração na unidade de emergência. Cara, não Né? vai ter isso, né? Facada pode até ser que tenha, mas aqui, cara, é impressionante. Ontem, na nosso recobro, Inês, tinha um leito, tinha um cara com um tiro na barriga,
do lado tinha esse cara da facada no coração, aí no outro tinha uma grande queimada com metade, com ambas as pernas queimaduras de terceiro grau, aí no outro tinha uma criança que foi espancada pelo madrasto, então é só... Só coisa Então, de tipo assim, nesse ponto, realmente o Brasil é bizarro nesse sentido, né? Chegam uns casos que difícil. tiro de fuzil, que e pra gente é normal, pra eles deve ser bem mais difícil de ver. E os Principalmente em termos de trauma. Vocês têm Trauma. mais trauma. Mas também os cânceres avançados, algumas doenças descompensadas mais difíceis, chegam muito mais pra gente aqui. Eu acho que isso estimula a gente. A gente sim. acaba tendo que usar da criatividade, do estudo, para usar diversas formas de anestesiar da melhor forma possível. Eu acho que Pela é o que complexidade, dificuldade. a Inês iniciou falando que ela esteve no Nordeste e viu uma medicina um pouco diferente de Portugal. E aqui no Brasil a gente tem uma anestesia muito diferente em várias regiões, né? Claro. E claro, pacientes também vinham chegando para a gente já no estado muito ruim, né? Isso porque o nosso serviço de saúde não é tão unificado, homogêneo, igual ao de Portugal. Né? Então, às vezes, quando você trabalha num hospital de referência, por exemplo, para síndromes, para que é o caso, doenças graves, então a gente acaba tendo uma amostra até meio esquisita, estranha. Por quê? Porque quando a gente vai para o privado, a gente acaba muda não vendo bastante, isso também, cara, né? É. No privado a gente não vê esses casos também tão lógico, frequência, né? Em termos de medicamento, a gente está quase acabando o nosso tempo. Podcast é assim, galera, passa rápido, viu? A gente fica conversando aqui. Medicamento diferente, eles têm labetalol, aqui no Brasil não tem. O que eu vi também, não sei se no seu hospital ou nos hospitais que você trabalhou, Inês, tem com frequência, mas as seringas prontas, cara. Muita coisa pronta, né? Efedrina pronta, embalada, estéreo, para você não ter que ficar aspirando e jogando fora. Ropivacaína de diversas diluições, ele tem tudo mais pronto, né? Mais bate-pronto, assim. O etomidato deles é uma emulsão lipídica, que eu também não sabia. Várias seringas pré-filled, né? Já preenchidas. Sim, isso é interessante. Isso é legal. Claro, um refinamento, né? Sim. A Neuromodulação em Portugal assim, é bem mais frequente de se ver, né? Então, os pacientes ganham bis praticamente em todas as cirurgias, crianças também. Né? Aqui no Brasil já não é nesse nível nos hospitais públicos. Né? Nos hospitais privados, sim, mas nos públicos não. Uma coisa boa que a gente tem a ketamina levógena, né? Lá vantagens do Brasil que eu vejo. A acetamina eu acho que é uma droga de melhor qualidade do que a acetamina racêmica, que o resto do mundo todo usa praticamente. Aramin, eles não usam lá. Metaraminol a gente tem aqui, né? Acho que eles não usam muito. E a morfina de 0,2 na RAC. Eles não têm, né, Inês? Vocês não têm morfina 0,2, né? Temos que fazer diluição. Tem que fazer diluição, né? Isso pode ser mais arriscado por conta de erros de diluição. Eu tive um caso de um colega, na verdade, cirurgião plástico, que o técnico de enfermagem apresentou uma morfina de 10 e o anestesista não viu, diluiu normal, como se fosse diluído, como se fosse uma morfina de 0,2, e o paciente foi para recuperação, ainda um pouco acordado, meio sonolento, foi para o quarto, estava sem acompanhante, fez uma depressão respiratória e faleceu, cara. Então, esses erros de administração, né, de diluição. Só que como eles estão acostumados com isso, só tem a de 10, aí sim, claro. É menos arriscado, né? Mas o quê? Que mais? Algumas coisas de técnica, né? No Hospital de Braga, né? Todas as cesáreas eles faziam duplo bloqueio. Vocês faziam hack e faziam peridural. É sequencial que vocês falam. Sequencial, né? Isso. Daí a gestante já ficava com a peridural e aí era seguida pela equipe de dor aguda e não recebia morfina nem na peridural. Você tem serviço que põe morfina na peridural depois, não tem? Como é que é? Como é que vocês fazem a hack? A hack não, desculpa. A anestesia regional para a cesariana. Cesariana eletiva. Isso. Depende muito. Depende do que o anestesista que está na sala quer fazer. Há quem faça só peridural, o que nós chamamos de epidural. Há quem faça só hack. Há quem faça sequencial. Portanto, isso não é regra. Não é regra? Não. Porque não, falei lá do Hospital de Braga, né? Não, regra que eu falo assim, mais comum, né? Aqui no Brasil, se você perguntar para 10 anestesistas, 9,5 vão falar que é hack com morfina ou fentanil ou sulfentanil, né?
Não passam, ninguém passa é difícil ver alguém passar um catéter epidural por uma cesárea, né? E a dose de bup, Inês? Fala aí mais ou menos quando você usa na cesárea. A dose Ai. de Isso também é outra coisa que vai variando muito. Aqui já começa na dose cesariana, normalmente 8, 10, há quem vá até aos 12, mas nós também temos, já começa a haver muita prática, não tanto na cesariana, mas já começa a haver muita prática de fazer aqueles mini raquis com doses baixas de levobup e na base dos 6, 7. 6, 7, 6-7 né? na Tem que ter cesárea. coragem, né? Tem que ter Não, coragem. na cesariana não, Ah, noutros tipos de raquis, sim. tá bom. Então Pessoal, vai dependendo um bocadinho. entendi. Inês, espero que você venha ao Brasil, ver a nossa anestesia aqui e ter o prazer, né, como nós tivemos de visitar o seu país Ser muito bem recebido. Não, foi uma experiência riquíssima, foi uma experiência riquíssima, cara, assim, né, a gente não tem tempo aqui para eu falar de toda a minha experiência, talvez eu fale nos próximos episódios, mas a oportunidade que eu tive de visitar 8 hospitais, né, de ser muito bem recebido em todos, de visitar cada canto do hospital, né, dos anestesistas serem super carinhosos, receptivos, né, com uma paciência enorme, isso foi fantástico, assim, eu acredito que isso reflete o carinho que os portugueses têm com o nosso país, né, com o Brasil, o respeito, e também eu tenho certeza que seria, né, com qualquer brasileiro, né? O Claro. Gabriel também teve esse sentimento, né? A gente tem muito que aprender com os portugueses, principalmente, na minha opinião, com relação à organização, né, com relação a técnicas, né, loco-regionais, eles são muito bons nesse sentido também, né? Neuromotorização são bem avançados, né? E o brasileiro, né, de uma forma geral, tem esse costume de se virar nos 30, de se virar com o que tem, né, de ter várias alternativas, pacientes, né, com apresentando vários desafios, bem desafiadores. Então, realmente, a gente também tem esse samba, né, cara, de conseguir, né, anestesiar pacientes, né, de qualquer jeito, né, com qualquer estrutura, enfim. Mas, Gabriel, cara, foi uma experiência incrível. Realmente, eu não esperava tanto assim, do ponto de vista de receptividade, principalmente, e foi fantástico. Últimas palavras, cara, para a gente fechar. A Inês voltou. Bom, Ah, obrigado, né? Foi um ótimo bate-papo, assim como todas as vezes que a gente se encontrou por lá. Bom, tudo isso, né? Só coisas boas de lá, mas também valorizar o nosso aqui, né, cara? A gente, faz uma anestesiologia excelente aqui, não perde para lugar nenhum do mundo, eu acho. sim. Hoje em dia, com tudo globalizado, a gente chega às informações, muito rápido, tudo chega muito A gente rápido para sabe a o que o gente. resto do mundo Não está tem fazendo, né? diferença mais Europa, Brasil, a gente faz, sem dúvida nenhuma, algo aqui de primeira qualidade, excelente. Não ficamos nada atrás. Muda alguma logística, alguma coisa ali de material mesmo tecnológico, mais disponibilidade de, por exemplo, de ultrassom na sala, tal, algumas melhorias, mas também assim que otimizam o final, mais que o anestesista mesmo de estudo, de aprendizado, de N que vai fazendo ao longo da residência. A gente sai muito completo, sai muito bem. É também a hora de valorizar o que nós temos aqui, cara. Isso foi Legal. bom também para ver, né? Sim, com certeza. Quando a gente sai para fora, a gente fica sempre achando que a grama do vizinho é melhor e tal. Cara, quando a gente vê e fala, não, a nossa grama também é verdinha, é boa, né? Realmente. Uma coisa interessante no público deles lá, o Gabriel falou de material, realmente eu achei os materiais deles, por exemplo, de bloqueio regional, fantástico. Pelo menos na Dona Estefânia, que é o hospital pediátrico, lá, o maior hospital pediátrico de Portugal. Eles têm um kit de bloqueio muito legal, cara, que, por exemplo, já vem um pacotinho de gel, já no kit estéreo, né, já vem a camisinha, né, que lá eles não falam camisinha, esse nome que eles falam. Como é que vocês falam? Plástico para cobrir. É manga decógrafo. Manga o quê? Decógrafo. De ecógrafo. Eles falam ecógrafo, não falam ultrassom lá. E também já é o elástico, sabe? Sabe tudo muito, muito pronto, Prático, cara, prático, né? A gente não vê isso no SUS. Não, não. Então, no SUS é pegar elástico pegar o elástico da própria luva, ou pegar a própria luva e amarrar, ou usar a luva como o protetor, né? O gel, geralmente você pega ou a bisnaguinha,
né? Ou a xilocaína que, né, não está numa embalagem estéreo, assim, protegida. Alguém tem que jogar para você, ou então você tem aquela seringa, né, da Cristália. Mas, enfim, então são coisas práticas que ali eles otimizam, têm, né? que eles têm algumas melhorias ali que realmente é diferente. Então tá, pessoal. Obrigado, Gabriel. Valeu demais aí pelo papo. Valeu, obrigado Eu pelo acho que já convite. temos aí 1 hora e pouco de podcast. Fica convidado para o próximo, tá, cara? Valeu. Para a gente poder falar um pouco mais sobre essas experiências de Portugal. Vou convidar as anestesistas também do CITPED, que foi o curso de simulação e anestesia pediátrica, né, que a gente fez lá em Aveiro, duas edições, foi fantástico, bem legal mesmo. Eu acho que a simulação é um futuro, já é o presente, mas é o futuro do ensino médico, né? E já está sendo bem inserido aí nas faculdades. Convido a Inês para conhecer o Brasil de novo, né? Mas a anestesia do Brasil, na verdade. Né? E eu acho que ela já conhece bastante anestesia pelo mundo aí, mas eu acho que conhecer aqui também seria interessante. Seria. Inês, obrigado mais uma vez. Tá, obrigada eu. Tá, Foi um gosto rever-vos. Por tudo que você nos mostrou lá em Portugal, pelo convite, pelo congresso que a gente teve a felicidade de participar, né, Gabriel? Pô, foi ótimo. Né, que foi excelente organização, mostrou o quanto, né, a secção de internos, né, de anestesia de Portugal é uma organização forte, né? forte, Organizada. Né, que tem uma representatividade perante a anestesia em Portugal, né? Eu vi isso, né? Percebi isso de forma bem clara. E é isso, tá? Então, poxa, só mais uma coisa. Usam muito desflurano lá, né, cara? Eu vi muito desflurano. Desflurano e sevoflurano. Ainda fazem muita anestesia inalatória lá. Isso eu tenho que falar, eu tenho que denunciar aqui. E eu gosto muito da anestesia venosa total, né? Defendo com unhas e dentes, mas lá eles fazem muito inalatória. E outra coisa, eles têm um sistema de exaustão melhor, fantástico, o que eu vi lá no Fernando Fonseca, né? Eles têm agora, tá para chegar, né? Em alguns hospitais vai chegar lá o Contrafluran, que é o sistema de absorção, né? do inalatório. E eles têm alguns hospitais também, né, a análise do ar, né? Então, que aqui no Brasil a gente não consegue confiar. Mas, na minha opinião, isso não é justificativa para utilizar sevoflurano assim, né? E inclusive eu falo com os meninos aqui, os residentes, o Gabriel também, os outros, né, para a gente fazer cada vez mais anestesia venosa. Acho que a Inês gosta da venosa também, né, Inês? Você gosta da anestesia Bastante. venosa? Que bom. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos aí pela presença no YouTube. Se estiver assistindo no YouTube, poxa, tem que ir lá se inscrever no canal, que o canal só cresce com a presença, com a inscrição de vocês. Dê um like também, compartilhe, né, para quem quiser saber um pouco mais sobre a anestesia, né, de Portugal, sobre a vida em Portugal. Para quem está escutando aí o Spotify, né, também tem que se inscrever no canal, compartilhar esse podcast. E detalhe, eu queria agradecer o apoiador, Volan, que é uma empresa de gestão de anestesia, né? Um aplicativo que confere uma facilidade enorme para os grupos de anestesia, principalmente, na questão de gestão de escala e de faturamento. A Volan está revolucionando o mercado, né? E também, né, a prática, né, anestesiológica e também facilitando aí, né, a vida dos grupos de anestesia pelo Brasil. É uma empresa que está crescendo bastante, está se inserindo cada vez mais, está sendo cada vez mais reconhecida e está na vanguarda, né, sempre tentando, né, trazer, né, coisas novas para o anestesista, tentando facilitar a vida do anestesista e dos grupos de anestesia. Né? Como eu também fico aqui tentando sempre trazer coisas novas para vocês, a Volan também faz esse papel. E a Volan está sempre apoiando aí o mundo da anestesia, apoiando os projetos. Obrigado mais uma vez. Quem quiser saber mais sobre esse aplicativo, essa ferramenta, essa plataforma revolucionária, é só clicar no link da Volan, que é o site que vai estar na descrição aqui, tanto do podcast, quanto do Spotify, quanto, né, no YouTube. Beleza? Volan, mais uma vez, muito obrigado aí pelo apoio de sempre. Inês, beijão, até mais. Obrigado mais uma vez. Gabriel, obrigado, cara. Tchau, tchau. Valeu, Renato. Obrigada. Porto ou Benfica?
Ah, cara, eu vou de Porto. Esportista. Mas o jogo do Benfica que a gente assistiu foi O show. Paulo vai ficar. O Paulo é Porto, tá? Você vai ficar feliz contigo. Eu tô na dúvida, viu? Acho que eu vou ficar com os dois. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, Inês. Tchau, Deus, tchau. obrigada.